E no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui sobre os reforços do Internacional. A janela de transferências, apesar de ainda não estar aberta, ela que só abre a partir do dia 4 de julho, o Inter mesmo com a janela fechada já começa a fazer alguns movimentos importantes na busca de reforços, visando qualificar o elenco do técnico Mano Menezes. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o anúncio de Ener Valencia na próxima segunda-feira, sobre mais informações sobre o João Pedro, atacante do Ferdemate que está na mira do Inter, sobre o Cuéllar, sobre o Bruno Henrique, sobre o Bruno Mendes e sobre outros nomes que estão na pauta da direção colorada e também do CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, que é basicamente ali o órgão dentro do Inter, né, o espaço dentro do Inter onde faz análise para contratar jogadores. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever aqui nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que lá tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, vai aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, que é uma entrega totalmente sigilosa. Vamos começar então aqui com as informações do vídeo de hoje desse domingo. O Inter que joga logo mais às 4 horas da tarde contra a equipe do Vasco, que nesse momento é 19ª colocada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que não vence há 5 jogos, são 4 derrotas consecutivas, né? A última vitória do Vasco da Gama foi em abril, então realmente o Inter tem tudo para vencer o jogo de hoje, né? Apesar de a gente saber do histórico do Inter em ressuscitar times que estão numa situação perigosa. Além disso, a projeção para hoje é de 20 mil torcedores, não é uma projeção alta, né? É uma projeção bem alta, até mesmo pelo horário, porque a gente já sabia, né? O Inter tá numa fase mal, né? Não tá empolgando o torcedor, então era óbvio que não ia acontecer, né? Daqui a pouco de lotar o Beira-Rio, ou até mesmo de estar próximo de lotar o Beira-Rio, então isso a gente já esperava realmente que pudesse acontecer, essa projeção bem baixa de público, né? De cerca de 20 mil torcedores, até me surpreenderia se chegasse a 20 mil torcedores. Mas o time que o técnico Mano Menezes mandar a campo, isso que é o importante. Como todo mundo sabe, o Mano só não deve ter à disposição Carlos Epena e Maurício, né? 2 atletas que estão aí no departamento médico. O Maurício já voltou a treinar nos gramados e pós-data FIFA já deve estar à disposição do Mano. O time que deve ir a campo deve ter John no gol. Na lateral direita devemos ter Igor Gomes, a dupla zaga com Vitão, Rodrigo Moledo. E na lateral esquerda a gente deve ver a presença do René. Aí o meio de campo que deve ter Gustavo Campanharo ao lado de Rômulo, porque para quem não sabe o Johnny está na seleção norte-americana, então realmente a gente vai ver a presença aí do Rômulo ao lado do Carlos Epena. Mais à frente a gente deve ver Alan Patrick. Aí de um lado Wanderson, do outro a gente deve ver a presença do Pedro Henrique e na frente a gente deve ver Luiz Adriano. Essa deve ser a escalação que o Mano deve colocar a campo, né? Uma escalação aí diferente da que jogou contra o Nacional, até porque não terá o Johnny, até porque não terá o Depena, né? 2 atletas que não estão à disposição, mas o Mano também vai ter algumas opções ali no banco, como por exemplo um Bustos para segundo tempo, né? Vai ter ali também a presença do Matheus Dias. Pensando no ataque, vai ter o Alemão, que vive uma fase ruim, vai ter um Jean Dias, aí não é tão interessante realmente, né? Não vai ter um banco tão interessante, mas os primeiros 11 iniciais ali, pelo menos o Mano vai ter bastante opções. Além disso, também eu quero te trazer mais informações agora sobre negociações. Eu quero te falar aqui como é que está essa janela de transferências do Inter, que apesar da janela não estar aberta, o mercado de transferências do Inter já está aquecido.
Até por isso a gente pode perceber que nomes como, por exemplo, o Ener Valencia, que deve ser anunciado amanhã, na segunda-feira, inclusive o Ener Valencia que tem decisão logo mais pela Copa da Turquia, né, contra o Istambul Basaksehir, vale a olhadinha aí para ver se ele vai ser campeão, até é bom ele ser campeão, né, para vir aqui já com uma certa bagagem do Fenerbahçe, para vir, né, realmente querendo ganhar mais títulos, e para ver também o próprio João Pedro, que é um outro nome que o Inter tem interesse. Né? O Ener Valencia, que deve ser anunciado amanhã, tem tudo para ser anunciado pelo menos. Essa semana ele deve ir para a seleção do Equador, tá? Ainda não deve ir para Porto Alegre. E na outra ele deve tirar uma semana de férias para conseguir fazer toda a mudança aqui para o Brasil. E só na outra, no caso na última semana de junho, aí sim que ele deve chegar em Porto Alegre, começar a treinar com um grupo de atletas para, a partir da segunda semana de junho, né, quando se abre a janela de transferências, ele já poder estar à disposição do Mano Menezes. Mas, além do Ener Valencia, o Inter também está interessado em outros reforços, como te falei, no nome do João Pedro, o Inter teria interesse para ser reserva, né, do próprio Ener Valencia, o Inter que vai fazer uma proposta de empréstimo com a opção de compra e aguarda a equipe turca aceitar. Em caso de aceite, o João Pedro deve se tornar assim um novo reforço do Internacional. Além desse nome, como todo mundo sabe, o Inter busca um volante, aí dois nomes sempre aparecem na mira, como o de Gustavo Cuéllar e de Bruno Henrique, apesar sim da questão financeira do Inter nesse momento ser um empecilho para a vinda desses jogadores, e até por isso o Cuéllar não deve pintar no Internacional, porque o Inter tentou conversar ali com alguns investidores, como por exemplo o Elusmar Maggi, o famoso tio da soja, tentou conversar com o Delcir Sonda também, e eles acabaram recusando, não querendo ajudar o Inter nesse momento, né, para dar garantias bancárias, assim como fez o Celso Rico ao Grêmio. Então o Inter ficou com algumas dificuldades, porque o Al Hilal exigiu garantias bancárias no negócio do Cuéllar. E como ele não teve essas garantias bancárias, né, como o Al Hilal não tem essas garantias bancárias por parte do Internacional, eles optaram por não vender o Cuéllar nesse momento para o Colorado. O caso do Bruno Henrique é um pouco diferente, porque esse é um jogador que poderia vir de maneira gratuita, já que o contrato dele, né, termina daqui menos de 20 dias, né, seria um jogador que poderia vir para o passe livre, só para o salário, e é um nome que sim, esse o Inter ainda segue tentando. Além desses caras que eu falei, o Bruno Mendes, o Inter a partir agora da metade do ano vai tentar fechar um pré-contrato com o jogador. Daqui 20 dias o Inter pretende já fazer uma proposta ao empresário do atleta, né, tentando o pré-contrato. Em caso de aceite, em caso de assinatura de pré-contrato, o Inter vai tentar a liberação de maneira antecipada junto ao Corinthians. Caso não dê certo, o Bruno Mendes vem apenas em dezembro. Caso dê certo, o Bruno Mendes ainda reforça o Inter nessa temporada. E além de tudo isso, o Inter também quer o famoso meia armador para ser reserva, né? Ou disputar a posição com o próprio Alan Patrick e também com o Maurício, né? E aí o principal nome que aparece nesse momento na mira, né, além do João Pedro, que pode fazer essa função, mas esse chegaria junto com o João Pedro, né, caso o João Pedro também viesse, é o nome do Matergani, né, jogador do San Lorenzo, da Argentina. O Inter segue interessado na contratação desse jogador. É um atleta que sim custaria milhares de reais, né? O Inter fez na janela de transferência passada uma proposta de 3,5 milhões de dólares. Essa proposta foi recusada porque ela seria parcelada e o São Lourenço não quer parcelado, quer à vista, mas o Inter vai tentar novamente agora uma nova investida, tentando ver se esse jogador pode pisar aqui em Porto Alegre. Em caso de não vinda, que é a tendência, o Inter deve partir para outras tentativas, mas o certo é que o Inter busca um atleta para aquele tipo de posição, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, voto logo mais e tomara que seja com uma vitória do Inter. E, inclusive, próximo vídeo será diretamente ao estádio Beira-Rio, depois da partida contra o Vasco. Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!